Olá, seja bem-vindo ao podcast Story Swap, o seu novo podcast agora no YouTube. Meu nome é Edianque Portela e esse ao meu lado é... Olá, eu sou o Igor Silva e estou aqui com vocês também para a gente falar um pouco mais das nossas experiências e dos nossos conhecimentos aqui com vocês. Nós somos acadêmicos de jornalismo e essa é uma experiência nova que a gente está trazendo até para aprender e para também estar trazendo a comunicação aqui à tona, né? Tudo que a gente vem aprendendo, a gente quer estar indo testando. E a gente vai precisar muito da ajuda de vocês para vocês apoiarem o nosso projeto e para que vocês possam manter esse projeto e levar ele em frente. A gente precisa um pouco mais saber sobre o que vocês gostam, o que vocês querem que melhore, e a gente vai precisar de vocês nessa caminhada aí, galera. É muito interessante que você clique no botão de curtir e também de se inscrever aqui no nosso canal. Favorita nosso vídeo, compartilha e divulga para todo mundo aí, que eu acho que vai ser bem legal para vocês. Então, um assunto interessante que a gente pode começar falando é que nós dois já fomos mais... Eu ainda sou gordo, mas ele já foi também. E eu estou numa caminhada, né? Uma caminhada numa jornada de perca de peso e eu queria compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Exatamente em fevereiro desse ano, eu pesava 216 quilos. E no momento agora, hoje eu me pesei agora à tarde e eu estou com surpreendentes 150 ainda. Já se foram 66 quilos. Não precisa bater palma, gente. Muito obrigado. Cara, é um desafio, né, para quem tá nessa caminhada aí de perder peso, né, de reeducação alimentar. E pelo que a gente já passou, né, eu falo por experiência própria, eu tive que começar essa caminhada muito cedo, né? Eu era uma criancinha, aquela criancinha bem gordinha que todo mundo fala que não passa fome em casa, mas a gente sabe que hoje em dia esses pontos eles têm que ser cada vez mais observados para não ter ser prejudicial à saúde, né, da criança. Então, eu tive que começar essa caminhada bem cedo, né? Aos 14 anos de idade eu pesava quase 90 quilos. Então, para uma criança e aí um adolescente que tinha pouco menos de 1,50, 1,55 de altura, pesar 90 quilos era muito, né? Então, a gente sabe que a gente precisa de uma ajuda, né? De alguém que esteja ali por perto. Os amigos, às vezes, até podem tirar determinadas brincadeiras e a gente fica até meio chateado. Mas a gente vai achar, né, em algumas pessoas essa oportunidade e essa força para continuar, né? Então, acredito que o Ed também tenha essas pessoas aí que estão do lado dele, que estão incentivando. Vocês aí também podem incentivar o Ed nesse projeto e para continuar em frente. É até bíblico, né, Igor? Que diz, me diz com quem tu anda que eu te direi quem tu és. Exatamente. Então, em muitos momentos, a gente acaba pensando que não tem mais como. Eu cheguei a pesar 216 quilos. Eu, no caso, tenho 25 anos de idade. Vou fazer 26 só ano que vem ainda. Então, nesse momento da minha vida, eu não esperava mais que eu pudesse voltar atrás, sem uma intervenção médica. É claro que eu contei com especialistas, com as pessoas que muita gente me ajudou nessa jornada e continua me ajudando, mas o primordial que você falou é interessante. As pessoas, quem você anda, com quem você está, é que te incentiva. Eu gosto muito de ressaltar a importância da minha mãe, que me ajudou muito nesse processo, e de alguns amigos, como daqui da faculdade, como você, que tem me incentivado muito depois que você me contou a sua história também. Foi de grande valia, mas um dos principais amigos meu também lá em Fortaleza, o Abiatar Pontes, ele começou essa jornada primeiro do que eu, e quando eu fui visitar lá em fevereiro, Fortaleza, eu acabei tomando essa decisão depois de ver que ele teve resultado. Eu falei, pô, o Abiatar é um cara desse tamanho, que ele era grandão também, mas não tanto quanto eu era. Mas aí ele me deu algumas dicas, e uma das principais, e que se você também passa por isso, procure primeiramente um psicólogo. Se você não chega a esse ponto extremo, se você não estiver com um problema grave de depressão. Então é importante ressaltar esse ponto também, que você vai precisar de ajuda de vários profissionais e não é só um nutricionista ou um personal trainer. A pessoa pensa, não, só fazer academia. Não é. Várias, como no meu envolveu uma psicóloga, envolveu um nutricionista e envolveu um personal trainer. Foram 3 profissionais da área da saúde e de exercício físico. Porque às vezes a gente nem entende muito o que a gente está passando, né? A gente começa a comer desenfreadamente ou se alimentar de forma errada e a gente às vezes não sabe o que está passando com a gente mesmo, né? Então a gente procurar esses tipos de profissionais, principalmente psicólogo, que eu acho que no mundo de hoje é muito interessante, mesmo que você não tenha nenhum tipo de problema de depressão, ansiedade, mas
ter uma consulta com um psicólogo de vez em quando é sempre interessante, né? Pra gente poder É muito entender. importante que a pessoa não se autodiagnostique. Exatamente, Porque ela vai também. passar por uma situação de achar que não tem problema de depressão. Você Exatamente. pode não saber se você tem. Então é importante que você vá a um profissional. E na minha jornada, o que aconteceu ali? Primeiro, uma das coisas principais que eu não entendi era sobre como funcionam os alimentos. O básico do básico. Eu acho que a gente aprende isso na escola, só que eu não prestei atenção, não. Eu não sei se tu tava prestando atenção nisso, mas eu me lembro que na escola tem aquela questão, uma pirâmidezinha, o que você deve comer primeiro, aí lá embaixo cheio de folha. Falando, não vou comer esse trem de folha. E hoje em dia eu amo salada. Eu tô o cara que mais viciado na salada que tu nem imagina. Mas basicamente a pessoa quer perder peso, ela primeiro tem que saber qual é o seu biotipo, que o pessoal chama de, assim, metabolismo. Existem 3, né? O ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. E eu sou do endomorfo, claro. Somos 2, então. Então, também, com as características da sua idade, peso e altura, você define quantas calorias você gasta ao dia. Então, é importante que você coma para emagrecer menos do que você gasta. Então, um profissional da saúde vai calcular isso rapidamente para você. E depois que você fazer esse acompanhamento, tudo fica bem mais fácil. Porque vai te ensinar a comer as calorias corretas, usando os macronutrientes, né? Mais proteína do que carboidrato, que é o que você vai precisar agora, nesse processo de perca de peso. E é muito interessante que você procure a ajuda desse profissional. E também tem aquela questão de que ele vai te ajudar a simplesmente não fechar a boca, né? Porque só parar de comer também não vai te ajudar em nada. Então, essa reeducação alimentar, como o Ed acabou de falar, que a gente aprende na escola que a gente tem que comer alimentos mais saudáveis e tudo mais, e a gente acaba não prestando atenção porque ali tá os militos ali na frente e tal, isso é uma bomba, né? Bomba, refrigerante e salgadinho é perigosíssimo. E a gente acaba nem ligando, né? Mas com esse tipo de profissionais, a gente aprende que não necessariamente a gente vai... vou fechar a boca, vou botar um esparadrapo na minha boca e vou emagrecer. Não, você vai passar por um processo de reeducação, você vai passar por um processo de comer de forma mais controlada, né? Não é nem não comer, é comer de forma mais controlada. E comer o certo. Como eu falei, o macronutriente, a pessoa vai comer um salgadinho, ela só tá comendo carboidrato e sódio. Vai tomar um refrigerante, tá tomando só o carboidrato do açúcar. É uma água açucarada. Aí bota lá o gás para expandir mais ainda o estômago, você vai ter cada vez mais capacidade de ingerir alimentos, e aí desenfreia. O negócio perde o controle realmente. Você não tem ideia de que num pacote de bolacha wafer, com um refrigerante Coca-Cola, uma lata, tem 2.000 calorias. Enquanto que um prato de comida do brasileiro ali tem em torno de 1.200 calorias. Então você imagina que um lanchinho desse não vai fazer nenhum efeito. Como que não vai fazer nenhum efeito? Você vai explodir de ficar enorme. Tem que tomar cuidado. E fora as doenças estão invisíveis, né? Pressão alta, diabetes, né? Que a gente pode acabar tendo com o consumo desse tipo de alimentos. Então, pra gente que, né, eu que já passei por esse processo, o Ed que tá passando por esse processo agora, pra gente é de suma importância que a gente tenha acompanhamento desses profissionais. E a gente espera que vocês também possam ir atrás desses profissionais para... No meu caso, ainda faltam 50... Isso, né? No meu caso, ainda falta 54 quilos. Não é muita pouca coisa, não. Então, deixa eu te falar. Nesse processo, na tua jornada, tu procurou ajuda profissional, não foi? Sim, procurei. Comecei a fazer exercício físico, comecei a fazer caminhada, uma coisa que eu não fazia, né? Que eu era uma criança, assim, vou dizer, bem sedentária mesmo, né? Por mais que brincasse na rua e tudo mais, mas a gente sabe que a atividade física ela tem que ser regular, né? Então, tipo, eu era aquela criança que era sedentária de todas as formas. Então, passei a fazer exercício físico, eu passei a me alimentar melhor. Uma dificuldade que eu tive foi porque eu não comia tantas verduras e legumes, então eu tive que aprender a gostar, né? Até hoje eu ainda tenho um pouco ali de ressalvazinho de pô, isso aqui é meio... Não, é muito fácil fazer o prato que a gente sempre montou, né? Bota exatamente. Arroz ou feijão por cima, 2 pedaços de carne, de preferência frito, e a gente não sabe nem quantas calorias tem ali. Então, mas o prato correto ali é 50% legumes, exato. 25% carboidrato, que seria o arroz e o feijão, e os outros 25% destinado à proteína, que é a carne que você vai comer. De preferência ou cozida ou grelhada, ou não frita.
Mas se você não tiver dieta uma vez, não vai matar, não. Né, Tu suplementou tua alimentação de alguma forma? Teve algum produto? Durante o processo de musculação que eu passei a começar, né? Fazer academia e, né, tentar melhorar, né, meu corpo, né? Vamos dizer assim, que eu também era uma criança que eu não gostava muito do meu corpo. Tinha aquela questão de não gostar de sair muito por conta disso. Eu acho que esse foi um dos pontos que me fez hoje, né? Gostar muito de fotografia e trabalhar com fotografia, porque eu não gostava de tirar fotos minhas. Porque eu achava que eu era uma criança muito feia, né? Assim, gordinha e tal. Tu achava que tu era? Eu achava que eu era, né? Tá. Tu achava que tu era. Né? A autoestima tem que estar sempre lá em cima, né, galera? Então, assim, eu passei a usar... Isso é bonito. Isso é igual Jesus. Eu passei a usar creatina, né? Como meu pré-treino, meu pós-treino também. Né? Isso todo o tempo acompanhado, né, por um profissional. Eu passei a suplementar com whey protein, né, para também ajudar nas refeições, né, por conta do trabalho. Então, eu não podia estar toda hora me alimentando de uma forma mais completa, vamos dizer assim. Então, a gente passa a usar o suplemento justamente para isso, né. Então, foi muito disso aí. Então, muito interessante. Hoje em dia, eu aprendi, né, através de todo esse processo aí, que é difícil, mas não é impossível, né? Que as pessoas às vezes têm não é impossível. Tem esse e sinceramente, né? Não é tão difícil assim. Porque vai depender muito do teu foco, de você querer, né, fazer isso, sabe? Eu vejo hoje, não é como quando você disse, não é fácil tu recusar, né, no final de semana, beber, comer aqueles petiscos com gordura, aquele negócio todo. Mas se você aprende com a reeducação alimentar e com a suplementação, porque hoje a suplementação ela é meio que necessária, porque tu não encontra nos alimentos com facilidade as vitaminas que o teu corpo precisa, os minerais que o teu corpo precisa, e aí você tem que suplementar. É quase que uma obrigação você procurar uma suplementação se você quer emagrecer. Eu, no meu caso, eu uso muito, apesar de muita gente dizer que não é legal, que não é bom, eu uso Herbalife. É um dos produtos, na minha opinião, os melhores produtos tem lá. Agora, não é a única maneira. Claro que não é a única maneira. E grande parte da minha dieta também eu faço fora da Herbalife, né? E eu uso muito, tem um produto chamado chá verde. Eu não sei se tu chegou a consumir na tua vida, mas eu acho que chá verde não é só da Herbalife. Ele deve ter em outras marcas também. Mas o chá verde, ele tem uma substância chamada epigale-catequino-galato. É uma substância, né, natural, obviamente, que ela dá uma espécie de choquezinho nas células do teu sangue, né, do teu organismo, e ele vai afrouxar a água, né? Vai tirar aquela água que é o que causa retenção de líquido no nosso corpo. Só de retenção de líquido, no meu processo de emagrecimento, quando eu comecei, eu tinha mais ou menos 14 quilos de retenção de líquido por ser um cara muito intoxicado, né? Da alimentação que a gente vem comendo errado, a gente vem acabando se intoxicando. E o chá verde é uma forma de você limpar, né? Então, primeiramente ali, eu me surpreendi como foi um boom assim, porque em questão de 1 mês e meio, quase 2 meses, eu já tinha perdido 21 quilos. Aí que eu vim entender que não foi 21 quilos de gordura. Eu tirei primeiro toda aquela retenção de líquido que eu tinha, né? Mas é peso, estava relacionado. E o que eu tinha perdido de gordura corporal ali não era tanta coisa. Eu fiquei, mas tudo bem, né? A gente continua. Já é um começo, né? Já é um começo. Hoje em dia eu mantenho uma uma média de perca de peso de 2 quilos por semana com essa dieta que eu faço, né? Tô sempre tomando chazinho e comendo também a proteína, os legumes, tudo na maneira correta. Então a gente quer que vocês entendam que, como o Ed falou, não é tão difícil, né? Mas principalmente não é impossível. Claro que não. Você chegar aos... Não vou dizer nem peso ideal, que eu acho que usar essa palavra eu acho que é muito forte, mas chegar ao peso que seja melhor para você. Porque a questão do sobrepeso, da obesidade mórbida, ela não traz apenas esse desconforto, mas ela pode trazer doenças muito mais... Quando eu fui no endócrino, Igor, o cara falou uma expressão pra mim que eu nunca vou me esquecer na minha vida. Ele falou, tu chegou num estágio que tu superou o nível 3 de obesidade. Tu tá com um IMC ali de 60 e lapada, que o IMC normal é de 18 a 21. Exatamente. O meu tava 60 e lapada. Ele falou, tu tá num nível chamado, que a gente chama hoje de super obeso. Eu falei, pronto, super gordo. Botar uma capa, chegar em Manaus agora. Não é?
Foi lá em Fortaleza, eu me esqueço o nome desse endócrino, cara. Mas gente boa demais ele. Eu ia fazer a bariátrica, tá? Não fiz. Já com foi medo da faca. Um grande avanço aí, né? Então, assim, pelas minhas experiências, eu entendo, cara, que é um processo gradativo. É um processo que vai ser devagar, vai ser muita coisa, tu vai falar, pô, mas aquela cervejinha no final de semana ali e tal. Aqueles, quem fuma aí, né, pô, aquele cigarro ali que eu fumo todo dia. Eu parei de fumar. Isso aí te atrapalha um pouquinho, cara. Fumava mas, também. assim, é correr atrás, pô, é persistir, é a tua saúde, entendeu? É o tempo a mais que tu vai passar com os teus familiares, é o tempo a mais que tu vai passar aí com os teus amigos. Então, tipo, é pensar nisso, não pensar apenas no teu prazer alimentício, né? Vou usar essa expressão, mas pensar aí no próximo, pensar em todo mundo já que pensou tá próximo de o você. quanto que é uma pessoa, assim, ela nem percebe o tanto que ela é egoísta com os outros. Exatamente. Porque não é só ela que tá acabando ali com a vida dela. No meu caso, eu comecei muito a refletir depois disso, sabe? Foi muito doído, foi muito dolorido todo esse processo que eu tive. Mas teve momentos que eu pensei na minha mãe, pensei nos meus irmãos, e eu vi o sofrimento deles, não só o meu, mas eles vendo o meu sofrimento, eles também sentem. Então tenha essa atitude para que você não seja um cara egoísta como eu era. A gente percebe aí que, né, todo mundo tem um pouco, né, de Mas tu teve egoísmo. alguma história, assim, engraçada pra gente finalizar o programa de hoje? Uma história muito engraçada aí, cara, que Conta. foi o seguinte, é bem engraçado e bem humilhante, né? O que aconteceu? Quando eu tava na 5ª série, né, do ensino fundamental, eu era muito afim de uma menina, cara. Eu já era bem gordinho, né? Bem... Oh, meu tipo, Deus. eu era muito afim de uma menina que era linda dentro da sala de aula e tal. Aí, tipo, ela era toda sorridente com todo mundo. Eu falei, cara, essa menina, eu vou casar com essa menina. E aí eu, poxa, fui lá, escrevi uma carta de próprio punho, todo com um poemazinho bonitinho. No final da carta, que bem padrão, né? Que a gente coloca, quer ficar comigo? Deixa quadradinho assim, não e tal. E no belo dia, deixei, né, dentro do caderno dela e falei, pô, vou torcer pra que ela abra quando chegar na casa dela. Deixei. Nunca isso dá certo. E deixei. E fui pro recreio, né, comer ali meu melito com refrigerante, né? Pô. Que eu era desses. E aí, quando eu volto pra sala, tá um montinho de gente em volta dela. E ela rindo, e todo mundo rindo também. E eu fiquei assim, o que será que é, né? Eu vou lá olhar, né? Quando eu fui olhar... Mano, tu não é de Manaus, não, mano? Fui olhar, ela uma pegou, dessa logo. E ela pegou e... Ah, vocês querem que eu leia de novo? Aí eu, meu Deus do céu, eu não acredito. Aí ela pegou e leu do poemazinho que eu fiz lá e tal. Aí ela olhou pra mim, isso foi uma coisa que me fez, assim, até mudar um pouco as minhas atitudes. Que foi, ela olhou pra mim e falou assim... Tu acha mesmo que eu vou ficar com um gordo igual você? Oh, meu... E tipo, aquilo... Cara, foi aquela pontada assim no coração. Eu falei, acabou, o amor não existe pra mim. E aí foi aquele momento ali que eu falei, não, eu vou dar a volta por cima, eu vou chegar na frente dela em algum momento, assim, e falar, olha o que você perdeu, cara. E ela eu espero que ela esteja assistindo aí. Olha só o que tu perdeu, viu? Cara, tá? Então, tipo, essa foi uma das coisas, assim, que aconteceram comigo, assim, que foram mais engraçadas. De depois todas de um tempo, as que assim. eu tenho várias, eu nem quero tocar nesse assunto de mulher que eu tomei tanto fora na minha vida. Eu ainda tomo ainda, daqui a pouco, quando tiver mais uns 30 quilos a menos aí é que eu vou parar de tomar fora. Mas eu acho que essas meninas não estão sendo orientadas pelas mães. Minha filha, os gordinhos que são os bons, vocês não estão prestando atenção, não. Cara, gordinho que sabe cozinhar, galera, vocês têm que entender. Ai, meu Deus do céu, mas não é bem assim, não é bem assim. A gente não se ama, né? Tipo... Tem que se amar primeiro pra que outra pessoa possa te amar, mas isso foi muito cruel, não foi muito legal não, que essa menina fez contigo, não. Então, eu espero que tu esteja assistindo aí, eu também, tu lembra o nome dela? Não vou nem falar. Não, fala pra gente criar uma hashtag. Não, tu sabe quem eu sou e tu tá me vendo. Olha só o que tu perdeu. Então, é isso aí. Olha, mas das maneiras mais inusitadas, não tem essas. O que me aconteceu assim... Oh, meu Deus do céu. Uma vez eu almoçando com um colega ali na Zona Leste. Bom de Boca, o nome do restaurante. Sei onde fica, e cara. Cara, ali na Alphaville ali. Eu lá de boa, comendo, mano. E aqui, né, aquele
Só aquela montanha aquela básica. baciazinha Que a gente, básica, quando a né? gente tá daquele tamanho, a gente fala, não como muito. Não como que é isso, cara? Fala Não. dos 3 pratos que tu come no almoço. Eu tava ali com aquela montanha. Pam, pam, pam. E aí a cadeira fez troque. Não teve como evitar, bicho. Foi só troque, eu olhei na poft. Tchau, Manaus. E do que tu pensa que meu amigo foi fazer? Ou ele gravou, ele te Na começou hora. a rir, mano. Só... E o restaurante ainda queria me cobrar a cadeira. E eu me senti no direito de não pagar. Mas eu falei, não, tá bom, deixa quieto. Não, deixa. O cara parece que conhecia ele lá e fizeram um acordo e almoçou lá e falou, ó, não traz mais teu amigo aqui, não. Fora essas situações inusitadas aí que a gente acaba vivendo, né? Tem essas questões aí de a gente se sentir mal, né? Pelo que aconteceu, no teu caso aí da cadeira ter quebrado aí. Eu falo isso, mas ainda dói ainda, tá? Deve ter sido uma situação assim, pô, na frente de todo mundo, meu Deus. Com certeza. Então a gente percebe que, pô, não é legal, pô. Entendeu? A gente precisa mudar um pouquinho, a gente precisa ali melhorar, como a gente já tinha tocado nesse assunto. A gente deixar de ser um pouco egoísta, né? Até assim, tornando o programa um pouco mais sério, o nosso podcast, falar que a obesidade ela não é algo a ficar rindo. Apesar da gente estar trazendo aqui, não estamos brincando da obesidade, nem das pessoas que estão com problema. A gente está falando de uma forma mais Estamos falando de histórias inusitadas que aconteceram com a gente está rindo disso, que fique claro. Exato, a gente está rindo da gente, a gente não está rindo da obesidade. É importante que as pessoas se conscientizem que a obesidade é uma doença, né? Uma doença grave, e a depressão, doenças do século que estão afetando atrapalhando cada vez mais a vida das pessoas, assim, em efeito dominó. E as pessoas, se você tem pessoas nessa situação, é importante que você demonstre apoio, carinho. E converse. Ela. Pô. Muitas vezes a gente só precisa de alguém pra ouvir. A gente não vai querer que tu dê o melhor conselho do mundo, mas pelo menos escutar o que a gente tá passando. Pô, tô passando por isso, por aquilo. Direcionar também para um profissional, um psicólogo. É o efeito dominó. Foi o psicólogo, vai para o nutricionista, depois vai. Então, tipo, muita gente só precisa daquele ouvir, né? Daquele ouvinte ali que tá ali pra te ouvir. Então, cara, se você tem alguém que tá passando por essa situação, se você é alguém que tá passando por essa situação, procura ajuda, pô. Não tenta achar que o teu caso não tem solução, porque tem. Tá aí o exemplo do Ed, tá aí o meu exemplo. Tem solução, entendeu? Um ditado que o Manauara sempre fala, só não tem jeito pra morte, né? Né? Então, pra tudo vai ter jeito. E não demora muito, vão encontrar, porque o Manauara, até a NASA tem que investigar o que acontece com o Manauara. Manauara, meu Deus do céu. Então, a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido qual é a nossa proposta aqui, né? Falar um pouco da gente, falar um pouco do que está acontecendo, do que acontece por aí. E a gente espera muito apoio de vocês, que vocês possam compartilhar, curtir, comentar aí o que vocês gostaram, o que vocês acham que precisa melhorar, o que vocês acham que a gente pode fazer a mais. E a gente espera vocês no próximo episódio, né, com mais um Story Swap. Story Swap, eu sou a Dianca Portela, estamos finalizando o nosso podcast. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um beijo no teu coração, fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.